Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, no município de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 10. A mordomia das finanças. Mordomia é administração e mordomo é o administrador. E finanças são todos os investimentos que adquirimos, economizamos e aplicamos. Portanto, é imprescindível conhecer como administrar melhor as nossas finanças. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Lemos em Eclesiastes, capítulo 10, 5 e versículo 10 e 11. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O cristão, na verdade, deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, na forma que ele possa conduzir com amor e carinho e sabedoria. A vida, na verdade, essa vida financeira pode ser um complemento de estabilidade na família e, ao mesmo tempo, uma catástrofe ou um cataclisma de confusão e contendas familiares,
Por isso, é preciso ter uma referência de boa administração financeira. É preciso ter disciplina, é preciso ter ordem, é preciso ter equilíbrio para lidar com o dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Saber usá-lo de acordo com os princípios da palavra de Deus significa evitar muitos transtornos em nossa própria vida. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes outorgou. Logo, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, e que tudo depende do uso que fazemos dele. Tudo que temos vem de Deus. Jamais devemos nos esquecer desta frase, desta palavra, desse objetivo, porque Deus é o dono de tudo. Tudo o que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto os seus habitantes. Há os que são filhos de Deus por criação e há os que são seus filhos por adoção através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos em João capítulo 1 e versículo 12, que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Assim, podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos, por adoção em Jesus Cristo, temos a convicção de que tudo o que temos vem diretamente de Deus, conforme Davi expressou em 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 14, porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos. O trato com o dinheiro deve ser bastante especial. Se tudo que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialistas ou materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Em Apocalipse, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos de Deus. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riqueza materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Então é preciso ter bastante cuidado, porque neste contingente há muita gente no Brasil e no mundo prejudicados pelo fato de serem
enganados pela avidez ao dinheiro e pelo mau uso do dinheiro e pelo mau uso de adquirir o dinheiro, entraram por esse caminho tenebroso que só havendo uma reconciliação em Cristo com Deus é que a pessoa poderá receber a sua paz, a sua felicidade e a certeza da sua vida eterna. Cuidado com o falso ou a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Este ensino ele vem dizendo que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus e de sua palavra. Ora, as Escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus, mas, embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso ele abandonou a Deus. Apesar de todo o sofrimento que experimentou, Jó continuou um homem íntegro para Deus. O homem pode ser rico, o homem pode ser pobre, o homem pode ter ou não ter, mas ele, mesmo assim, pode ter propósito no coração de ser fiel a Deus, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é o dono de tudo, por isso que o que temos vem exatamente dele. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Que bom saber desta oportunidade. Você quer saber ganhar dinheiro? Vamos aprender a ganhar dinheiro? Vamos ver como processa dentro da palavra de Deus? Primeiro, trabalhando honestamente. Desde Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços para obter os bens que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o desagradam e humilham. Por isso, ao cristão que é sincero, não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, abortos e outras coisas semelhantes a estas, conforme está escrito em Gálatas, acerca das quais vos declaram que os que cometem tais coisas não herdarão as bênçãos de Deus ou o reino de Deus. Fugindo das práticas ilícitas, o cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo do bicho, jogo do bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se angariar recursos. Em Provérbios, nós lemos aqui em Provérbios capítulo 28 e versículo 20, o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Precisamos também fugir da avareza.
A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal. Diz a Bíblia aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Deus não condena as riquezas, meus irmãos, em si mesmo, jamais, mas sim a ambição, a cobiça e a avareza que ela desperta no coração do homem. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, a ambição, desenfreadas por riquezas. Logo, o cristão deve trabalhar honestamente, fugir das práticas ilícitas e da avareza. Como o cristão deve utilizar o seu dinheiro ou o dinheiro? Na igreja do Senhor é um lugar que ele pode utilizar o seu dinheiro. Na igreja do Senhor, na sociedade, também ele pode empregar, utilizar o seu dinheiro. Na igreja do Senhor, aqui, por exemplo, na igreja, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor. Primeiro, contribuindo com os dízimos. Entregar os dízimos para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Como já vimos no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido, pois Jesus mesmo trouxe a maneira correta de sua entrega. No Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja. 2. Contribuindo com ofertas alçadas. O crente fiel deve contribuir com ofertas alçadas, levantadas de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, as missões, o sustento de obreiros, o socorro aos necessitados, a viúvas, a órfãos, carentes e outros, bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Na sociedade civil, pode ser utilizado o dinheiro do cristão. Primeiro, evitando dívidas fora do seu alcance. Muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. As dívidas podem provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga. Precisamos ter bastante equidade, precisamos levar bastante a sério esta e outras situações prejudiciais para mudar o quadro e a história em o nome de Jesus. 2. Evitando os extremos. De um lado, há os avarentos que se apegam demasiadamente à poupança
em detrimento do bem-estar das familiares. Estes não se importam em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo de poupar e de entesourar para o futuro é irrefreável. De outro lado, há os que gastam além de suas possibilidades, contraindo dívidas que perturbam a harmonia do próprio lar. 3. Tendo controle da renda. É importante que se faça um orçamento familiar, observando o quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reserva para imprevistos. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo, uma renda que não garante nem o mínimo previsto em lei. Entretanto, o crente em Jesus Cristo deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal, de um mal perigoso, ou de um prejuízo maior na sua vida. 4. Não fique por fiador. Outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Muito menos que nós forneça cheques para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se, tenhamos cuidado, tenha cuidado em ser fiador de alguém, tenha cuidado com os agiotas, não aceite, a Bíblia condena, a Bíblia não concorda, nem caia na mão do agiota e nem seja também um agiota, porque os agiotas não herdarão o reino do Senhor, nosso Deus, porque estão subornando, estão escravizando o seu semelhante. Leve a sério, pense nisso e mude o quadro e a história em nome de Jesus. 5. Fugindo do agiota. É verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram usura ou juros extorsivos. Esse tipo de atividade é ilícito. Um cristão não deve praticar a agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino, além de ser ilegal. A Bíblia condena essa prática. Podemos conferir aqui em Êxodo, capítulo 22 e versículo 25, e ainda em Levítico, capítulo 25 e versículo 36. Portanto, vamos pensar em obedecer a palavra de Deus em o nome de Jesus. 6. Pagar os impostos. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Essa é a palavra afirmada e garantida aqui em Romanos capítulo 13, versículo 7. E o cristão não deve ser sonegador, pois isso não glorifica a Deus, ainda que muitos aleguem que os governos não praticam bem ou não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades. O cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos os impostos. Nós temos a prova aqui em Mateus capítulo 22 e versículo 17 a 21, quando o próprio Jesus pagou o imposto e determinou
que devia ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a sociedade são os lugares em que o cristão deve usar o dinheiro com diligência, abençoando e sendo abençoado. O dinheiro pode ser uma bênção e uma maldição. Isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor rica e poderosamente. Que usemos, meus irmãos, os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos ensinando a usar os recursos como bênção, e nós vamos aprender do Senhor, porque Ele é humilde e manso de coração. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Mande um joinha, mande um like também. Paz